Olá, boa tarde, amigo internauta, você que está navegando aí pelo Facebook e pelas mídias sociais. Como de praxe, toda quarta-feira nós trazemos um convidado aqui para bater um papo diretamente do Teresina 275, esse empreendimento da Ingeco que fica aqui no bairro de Adrianópolis. Hoje o nosso convidado é o diretor superintendente da Fogás, Jonathan Benchimol, a qual eu agradeço nessa contribuição, porque é um bate-papo que normalmente a gente procura mostrar, né, o outro lado do empresário, do empreendedor que move a economia aqui em Manaus, dos riscos, dos desafios e das oportunidades que de repente esse momento nos traz. Jonathan, primeiramente obrigado, boa tarde. Eu queria que você já iniciasse falando um pouquinho aí da história da Fogás, né, que foi iniciado pela primeira geração. Você faz parte da segunda, mas depois a gente fala um pouquinho dessa situação da empresa familiar. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de contar um pouco da Fogás aqui no seu evento. A história da Fogás é uma história muito interessante. O gás no mundo começa em 1912 nos Estados Unidos, portanto a história do gás é uma história que tem 105 anos, mas a história do gás no Brasil ela só tem aproximadamente 80 anos, vai completar 80 anos em breve. No caso da Fogás, nós estamos falando de uma história de 60 anos. Na década de 50, os então irmãos Samuel Benchimol, Israel Benchimol e Saul Benchimol detectaram que na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, em geral na região norte, toda a cocção de alimento, ou seja, o ato de cozinhar, era realizado com lenha, com carvão ou então com querosene, sendo que a grande maioria dos lares era com lenha ou carvão. E esse ato de cozinhar era um ato de cozinhar relativamente complexo. Você tinha que fazer fogo, depois de fazer o fogo a panela ficava cheia de fuligem decorrente da cocção, então era muito comum nas residências no início da década de 50 algum membro familiar fazer a cocção e os filhos mais novos arear panela. O ato de arear panela era o ato de passar areia para tirar a fuligem da panela. Então os irmãos vislumbraram aí uma oportunidade, ou seja, aquele conceito do empreendedor, ou seja, de ver um negócio na frente antes dele acontecer. E foram até São Paulo, onde conseguiram uma fonte de suprimento em uma companhia de gás já estabelecido em São Paulo. Então esse gás vinha para Manaus em embalagens maiores e chegava aqui, ele era, vamos dizer, decantado, ele era retirado de embalagens maiores e colocado na embalagem convencional da indústria de GLP, que é a embalagem de 13 quilos, é a embalagem mais comum na indústria do GLP. Então, era um trabalho muito complexo, envolvia uma logística muito complexa. A gente tem que lembrar que em 1950 a frequência de navios não era tanto para a cidade de Manaus e, originalmente, o primeiro estabelecimento comercial onde a Fogás fazia essa transferência de uma embalagem para outra é ali onde é a Costa e Silva, na Avenida Costa e Silva, ali praticamente hoje, por se dizer, numa região central de Manaus. Legal. E hoje, né, falando um pouquinho dessa história e já unindo também com o processo de uma empresa que é familiar, né, hoje você tem pessoas da primeira geração, você faz parte da segunda, está me contando que é a terceira. Me fala um pouquinho, né, dessa situação da empresa familiar e o que vocês já têm, né, de profissionalização, de regras, de governança corporativa, que é um grande desafio para empresas familiares. Me fala um pouquinho, né, dessa transição que aconteceu e continua acontecendo. Na Fogás existem gestores, diretores que são da primeira geração, tem membros da segunda geração e tem membros da terceira geração. Existem regras estabelecidas de ingresso na organização, que elas vão de diversos atributos, dentre estas, um dos mais relevantes, a qualificação das pessoas.
ou seja, para um sócio entrar na organização, se faz necessário um nível de qualificação, obviamente, haver disponibilidade na organização da função. A empresa já tem aproximadamente 15 anos, já tem essas regras claramente estabelecidas, e o mais importante de tudo é que esse diálogo e essa comunicação entre a primeira e a segunda e a terceira geração é relativamente tranquila, pacífica, transparente. Obviamente, cada geração tem uma visão distinta de negócio, o que é normal e o que é inclusive importante você ter na organização essas 3 experiências distintas, porque ela auxilia bastante numa visão de longo prazo. Você tem experiência, você tem continuidade e você tem uma nova geração que tem uma visão de mais modernização. Então você tem uma grande harmonia em ter 3 gerações em uma única organização. Essa comunicação é bom, e eu creio que o mais importante também é a organização ser baseada numa organização onde o princípio e as regras são claramente estabelecidos, ou seja, a organização ela é gerida baseado em princípios e valores, então que vão dentre a transparência, a honestidade, a energia, a melhoria contínua, a economia. Então você tem pilares na qual essa gestão ela é realizada. Existe, né, a gente sabe que toda empresa familiar, você tem, de repente, pontos de vista diferentes, né? Apesar de a gente ter 3 gerações na sua organização, que é formada por uma rede, um grupo, né? Quais são as outras empresas do grupo, Jonathan? Normalmente a outra empresa do grupo é Benchimol Irmão, mas a gestão das empresas são separadas. Os gestores de uma empresa não necessariamente participam da gestão da outra empresa. Perfeito. E quais são as outras empresas? Não, somente essas 2. Só essas 2, perfeito. E aí, existe essa harmonia, ou em determinados, até porque são de gerações diferentes, de cabeças pensantes diferentes, é tranquilo esse processo de gestão, ou de vez em quando sai lá, né, alguns contrapontos? Como funciona isso? Não. Na verdade, o fato de ter contraponto é que é a beleza da organização. Eu acho que o fato de alguém discordar é que exatamente faz você questionar o seu ponto de vista. Então, na verdade, nas nossas reuniões, sejam elas de conselho, de diretoria, reuniões operacionais de gestão, existe uma filosofia de transparência, de comunicação, onde os pontos divergentes eles são abordados. E uma vez você ter um consenso sobre aquela temática, então todos estão alinhados naquela execução. Porque grandes especialistas, Peter Drucker, Michael Porter, Charan, eles todos são muito claros que o desafio das organizações no mundo moderno é a execução. Trabalhar a estratégia é fundamental, mas a execução é a parte mais difícil. Então, nós trabalhamos bastante nesse aspecto da retaguarda, e uma vez a retaguarda estabelecida, nós trabalhamos bastante no alinhamento dessa execução. Então, existe sim pontos divergentes em reuniões, e eles são vistos com naturalidade e como parte de um processo de questionar: será que esta é a melhor prática? Será que nós estamos seguindo um trajeto na qual o trajeto de maior eficiência, maior produtividade e, acima de tudo, de maior satisfação do cliente? Ou seja, o foco sempre na reunião e o cliente. É como se o cliente
tivesse dentro da nossa reunião de diretoria, é como se o nosso cliente tivesse na nossa reunião de conselho. Será que essa decisão é a melhor decisão para o cliente? Ou seja, a ótica da gestão, ela normalmente é baseada no conceito de o que é melhor para o cliente. Então isso, obviamente, vão haver pontos distintos e eu não me recordo, nos últimos 30 anos, de a gente fazer uma votação em algo. Porque quando se faz uma votação, vão haver vencedores e vão haver perdedores. Mas, na verdade, os vencedores também serão perdedores. Porque você não quer que uma decisão seja baseada no voto, porque ele cria um clima organizacional desfavorável. Então, normalmente, nós trabalhamos para que as decisões nas organizações sejam consensuais e baseado num critério de convencer e explicar e realmente fazer uma reflexão se é a melhor prática para a organização. Perfeito. Ao invés da votação, o consenso. E o consenso baseado principalmente no foco final, que é o cliente. Essa é a estratégia. Exatamente. Muito bom. Falando sobre ameaças e oportunidades dentro do segmento de vocês, né? A gente sabe que o mundo muda muito, né? A gente tem essa situação da parte energética, principalmente da sustentabilidade, né? E o gás faz parte desse segmento. Eu queria que falasse um pouquinho sobre as ameaças que hoje imperam dentro do segmento de vocês e também quais são as oportunidades, né? Porque o empresário tem aquela facilidade de aonde você tem um limão, transformar esse limão numa limonada, né? Me fala um pouquinho sobre isso, Jonathan. Na verdade, eu creio que esse ponto é bastante interessante, porque, na verdade, todos os negócios na qual existem hoje, todos estes estão sujeitos à ruptura. Na verdade, a questão é o quanto mais próximo você está da ruptura. Por exemplo, o varejo convencional está sofrendo uma ruptura muito grande do varejo online. Ou seja, hoje não é quantas lojas eu vou abrir, mas quantas lojas eu vou literalmente fechar. Você está vendo isso na BrandSmart, na Best Buy, em todas essas grandes redes de varejo que eles estão decidindo em quantas lojas fechar baseado num critério de geoprocessamento e venda por metro quadrado, ou seja, critérios baseados em métricas de gestão. Então, na verdade, todos os segmentos estão na ruptura. Aqui nós estamos exatamente tratando de uma ruptura. Vejam que antigamente, se você tivesse que fazer essa conversa comigo, provavelmente você teria que ter alugado uma sala, ter chamado várias pessoas, e nós aqui, você está atingindo todo o seu público-alvo, na verdade, com uma ruptura de comunicação e com uma ruptura do meio de aprendizado. Tá? E as próprias universidades estão vendo um número decrescente de alunos, por causa que hoje é possível você fazer um treinamento online, é possível fazer um EAD, um ensino à distância. Não existe a necessidade daquela quantidade de salas de aula, estacionamentos, né? Não. É um futuro muito próximo. É um futuro muito próximo, ou seja, o próprio sistema educacional, da maneira que se vislumbra, ele se encontra em um processo de ruptura. Então, todos os negócios, é importante entender isso. Não interessa qual é o ramo de atividade você esteja, vai haver ruptura no seu negócio. A questão é o quão cedo e o quão rápido. A questão da rapidez. No caso do GLP, nós também estamos enfrentando uma ruptura como todas as demais indústrias do mundo. Obviamente, a ruptura de um item de primeira necessidade, ele é uma ruptura mais demorada e mais gradual. Porém, nós temos aqui a concorrência de um outro energético e a longo prazo, por que não dizer? Nós teremos uma ruptura em algumas atividades do GLP para concorrência com energia elétrica. É importante ressaltar que mais cedo ou mais tarde, tecnologias de geração de energia elétrica
estarão presentes no mercado e muito provavelmente o GLP vai sofrer uma ruptura para a cocção com energia elétrica. Então, é uma visão de longo prazo. Se a gente conseguir, como humanidade, como sociedade como um todo, descobrir a solução da fissão nuclear, por exemplo, que existem 3 grandes projetos no mundo, um na França, 1 e 2 nos Estados Unidos, vai ser possível gerar energia elétrica praticamente a custo zero. As próprias fontes de energia renováveis hoje, existem momentos na qual a energia elétrica, no Texas, por exemplo, à noite, se desenvolveu tanto parte de renováveis de eólica, que algumas horas, por exemplo, às 2 da manhã, às 3 da manhã, se você ligar a sua energia elétrica, provavelmente aquilo custa zero, porque existe a capacidade instalada, o sistema está gerando energia elétrica, porém não existe demanda às 2, 3 horas da manhã, então a companhia de eletricidade simplesmente em algum momento pontual não tarifa isso para o consumidor. Então, na verdade, o GLP tem uma concorrência tradicional, que é o gás natural, mas a longo prazo eles podem ter uma ruptura, principalmente nos grandes centros urbanos, para a questão da energia elétrica, as pessoas passarem a cozinhar com energia elétrica. Perfeito. E como vocês estão lidando com isso? Existe um comitê, algo que desenha, né, um futuro e para que caminho ir, até porque é um segmento que merece, né, tem muito investimento para fazer qualquer modificação. Como eu falei para você, essa questão da energia elétrica, é possível vislumbrar um cenário de ruptura a largo prazo. Nós estamos aqui vislumbrando um cenário de aproximadamente 20 anos, mas obviamente existe uma lei da lei de Moore, parece, que diz que a mudança ela é mais exponencial do que você imagina. Então, na verdade, nós vislumbramos essa ruptura. Como eu falei, todos os negócios estão em rupturas, mas alguns de forma mais lenta. Nós vislumbramos essa ruptura de forma mais lenta. Essa ruptura seria mais acelerada se houvesse uma outra grande revolução tecnológica, que seria como distribuir energia elétrica, não através de fiação elétrica, mas através de rede, através, vamos dizer, como se fosse energia elétrica Wi-Fi. Existe, por exemplo, um laboratório numa universidade do Japão, se eu não me engano é a universidade em Nagoya, onde tem um trabalho avançado nessa questão de transmitir energia elétrica pelo ar. Obviamente haveriam problemas de como mensurar o consumo nisso aí, mas que você entra no laboratório e o seu celular começa a carregar, sem você ter plugado na tomada. Ou seja, neste laboratório que está em teste, é possível você carregar um aparelho elétrico sem estar plugado na tomada. Já houve também um teste transmitindo energia elétrica através do ar entre 2 ilhas do Havaí, que tem uma distância de aproximadamente 60 quilômetros, e foi uma transmissão exitosa parcialmente, porque ela saiu um pouco da faixa da banda esperada. Então, na verdade, a ruptura da questão da energia elétrica, ela teria que ter se associada também com uma ruptura em como distribuir energia elétrica, porque se todas as pessoas resolverem fazer a cocção de alimentos atualmente com energia elétrica, a rede de distribuição seria insuficiente para que essa ruptura fosse implementada. Somente o seu cliente, ouvinte, espectador, entender, somente os chuveiros elétricos no Brasil, o que se denomina a eletrotermia, ou seja, o ato de esquentar a água com energia elétrica, representa aproximadamente uma Itaipu por ano. Ou seja, se todas as pessoas fizerem a conversão dos chuveiros elétricos
para o chuveiro elétrico, haveria a produção de uma Itaipu hoje disponível no mercado de energia elétrica, ou seja, nós teríamos um excedente aí de grande quantidade de energia elétrica. Então, na verdade, a questão da cocção com eletricidade, você necessita uma ruptura, primeiro, na geração e uma segunda ruptura na distribuição. Por isso, como falei, nós vislumbramos essa ruptura, no caso tecnológico, a mais longo prazo. Bom, já que a gente está falando de ruptura, eu deixei a última pergunta aqui, até porque se trata de uma pergunta meio que polêmica. Falando sobre a ruptura política que nós estamos passando agora. Você enxerga que, de repente, é a hora, né, dos empresários, se surgir alguma liderança empresarial, para começar a realmente fazer uma gestão, né, de qualidade, uma gestão voltada para resultados, uma gestão que efetivamente pense, né, na melhoria de qualidade e atrelado a metas? Nós temos aí, é recente, né, uma liderança que surgiu de repente de uma hora para outra em São Paulo, de uma forma inédita, ganhando em primeiro turno. Aqui nós não vamos defender ideologia, nós vamos falar do fato. Você acha que essa é uma oportunidade? Você acha que tem algum empresário que, de repente, porque não é só o lado empreendedor, né? Você tem um lado político também, que são os bastidores, são as alianças, que às vezes o empresário não está acostumado a lidar com isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que nós passamos, se existe essa oportunidade e o que você pensa disso. Eu vou utilizar um grande jornalista e filósofo americano, Harry Mencken. Harry Mencken sempre dizia, já falecido, ele dizia, para uma pergunta difícil, sempre existe uma resposta simples, fácil e errada. Então, portanto, aqui a pergunta é de extrema complexidade. Se eu desse uma resposta simples, muito provavelmente eu estaria cometendo um grave equívoco. Vou passar a minha opinião pessoal sobre esses temas. Eu acho que, para começar, é necessário fazer uma reforma. Eu estou passando a minha visão pessoal. Eu tirei o chapéu de gestor da empresa e agora eu coloquei um chapéu de cidadão brasileiro. O Jonathan. O cidadão brasileiro, Jonathan. Primeiro, a minha opinião, já expressei para inúmeros políticos aqui da nossa cidade, do nosso estado. Eu creio que o voto distrital deveria ser implementado no Brasil. E deixa eu explicar por que o voto distrital. O voto distrital ele é importante porque, primeiro, ele reduz expressivamente o custo das campanhas políticas. O segundo fator é que, vamos supor, a cidade de Manaus. Eu não sei exatamente quantos vereadores existem na cidade de Manaus, mas eu vou supor que sejam de aproximadamente 30 vereadores. A cidade de Manaus seria dividida em 30 distritos. Se a cidade de Manaus tem aproximadamente 2 milhões de habitantes, nós estamos falando em aproximadamente 30 distritos de 70 mil habitantes. Vejam que, no momento que um vereador fica atrelado a 70 mil pessoas, a cobrança sobre esse vereador é muito maior, ou seja, aí vai haver uma cobrança desse vereador sobre o prefeito, sobre os demais secretários. Hoje, um candidato a vereador, ele gasta muito dinheiro fazendo campanha em toda a cidade. No sistema voto distrital, ele só faria campanha no seu distrito. E o mesmo para deputado federal, você segregaria o estado em 10 distritos, o mesmo para senador, você dividiria o estado em 3 distritos. Isso reduziria substancialmente os custos das campanhas. Isso também faria com que houvesse uma relação muito maior entre candidato e quem é o detentor do poder, em tese, que é a pessoa que vota, e ao mesmo tempo existem benefícios colaterais do sistema distrital, que o sistema distrital não tem suplente. Ou seja, se eu fui eleito deputado estadual por um determinado distrito e o governador me chamar para assumir uma vaga de secretaria, o segundo mais votado naquele distrito assume a cadeira, ou seja, literalmente um opositor seu.
Então é muito comum em sistemas de voto distrital que a pessoa faz uma avaliação muito criteriosa antes de receber uma secretaria. Essa é a minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, para ver uma mudança nesta sua pergunta, eu creio que se faz necessário a pré-condição. Ou seja, a questão não é a condição suficiente, a gente avaliar a condição necessária. Eu creio que se faz primeiro necessário a reforma política para então pessoas de um outro segmento da sociedade julgarem oportuno entrar na questão da política. Então, para responder a sua pergunta, é que eu não sei a resposta hoje, mas eu tenho uma visão pessoal que se houver uma reforma política e que se implemente um voto distrital, que haveria outro tipo de candidato, porque no voto distrital outro tipo de candidato apareceria que não o candidato com o conceito majoritário. Eu quero um voto nos 5 extremos do estado do Amazonas contra um candidato que só gostaria de ter voto na Calha do Madeira, por exemplo, do Rio Madeira. Então eu acredito que se faz necessário primeiro a reforma política para então haver outro perfil de candidato. Eu acho que creio isso aí. Mas, obviamente, qualquer que seja o candidato, o mais importante, como você disse, é estabelecer métricas de gestão. Ou seja, uma gestão baseada não só em princípios e valores, que são as leis brasileiras, mas também alocar metas às secretarias de forma que essas sejam cobradas baseado em resultado. Havendo essa mudança que você propôs, você acha que o empresário entrar, aceitar desafios para ir para a política, você vê com bons olhos? Você acha que daria certo? Eu creio que com a reforma política nós vamos descobrir que todos os segmentos da sociedade vão se interessar, não somente o empresariado. Eu creio que as pessoas, em geral, vão tomar um gosto maior pela política, porque é importante ressaltar, no sistema distrital não tem horário político, porque, vamos dizer, a televisão aberta. Como a televisão aberta vai distribuir para uma cidade de Manaus, em 30 distritos distintos, é o horário político. Então, você é um passo atrás da política tradicional, ou seja, é a política de voltar para as ruas, é a política de bater na porta do morador, é a política de saber quem mora em cada casa, é a política de saber quando uma pessoa no seu distrito teve um filho, é uma política muito mais personalizada. Então, o processo do voto distrital, ele é em si uma mudança conceitual no sistema. Nós estamos falando em campanha sem horário político. Obviamente, o horário político permaneceria para presidente da República, para prefeito e para governador, que esses não estão sujeitos aí ao voto distrital. Eles são votos baseados no conceito majoritário. Mas todos os demais cargos, a gente não teria, por exemplo, um horário político. E o que a gente descobriria, o que eu tendo a acreditar, é que você vai ter todos os segmentos da sociedade atuando com maior interesse em ser candidato, porque agora, por exemplo, a vereador, você vai trabalhar os 70 mil votos daquele seu distrito, você não vai ter que trabalhar em 2 milhões de votos na cidade. Tem mais foco, né? Tem mais foco. O voto distrital, Jonathan, é algo parecido que acontece nos Estados Unidos. Sim. É isso. Tem alguma outra nação que utiliza dessa metodologia? Eu creio que a Alemanha utiliza o voto distrital, outros países também utilizam o voto distrital. É importante, muitas vezes, existe uma crítica ao sistema político americano, no sistema presidencialista, que é a questão do colégio eleitoral. Veja, não necessariamente você implanta o sistema distrital com um sistema de colégio eleitoral, ou seja, a eleição para presidente
da República pode permanecer em um sistema majoritário. Você não precisa que o Estado de São Paulo é um distrito e leva tantos colégios eleitorais. Não se faz necessário implantar esse modelo de colégio eleitoral ou distrito para o sistema, por exemplo, para presidente da República. Você manteria alguns focos no voto majoritário para presidente, para governador e para prefeito. Mas os demais cargos você implantaria um sistema de voto distrital. Nos Estados Unidos se vota tudo, inclusive, por exemplo, para o juiz e para delegado de polícia. O delegado de polícia, ele passa por um processo de eleição. O delegado tem que ser eleito em alguns estados, obviamente. O reitor da universidade, ele também passa por um processo eleitoral, não necessariamente pelos alunos e pelos outros demais professores. É um sistema eleitoral, por exemplo, o sistema da Califórnia, ele tem um sistema misto. Então, quer dizer, existem inúmeros modelos. Eu creio que seria interessante no Brasil cogitar algum modelo de voto distrital para alguns cargos e algumas posições. É a minha visão. Okay. Tá bom, Jonathan. Nós conversamos aqui com o Jonathan Benchimol, ele que é diretor superintendente da MEMOL, é do outro grupo, da Fogás. Né? Ele dedicou um tempo para vir aqui com a gente sabe o quanto a vida desses executivos, né, são atribulados. E é interessante, eu fico muito feliz que todos os grandes empresários que a gente chamou às quartas-feiras aqui no Teresina 275, sempre se colocaram à disposição, nos deu essa contribuição. Então, muito obrigado, Jonathan. Eu é que agradeço pela oportunidade e eu espero ter respondido a contento aos questionamentos efetuados. Respondeu sim, e com muita sabedoria, né? Com muitas informações, inclusive teóricas, que ajudam muito a gente a enriquecer aqui o nosso bate-papo. Valeu! Para você que está aí do outro lado, gostou da entrevista, quer compartilhar com outras pessoas, com outros empresários, eu agradeço a sua participação. E a gente volta na próxima quarta-feira com um outro empresário, um outro empreendedor que move a nossa economia aqui no Amazonas. Valeu, um abraço!